Olá, eu sou o Maurício, professor do Departamento de Contabilidade da FEA Ribeirão Preto. Administração Financeira 2, aula Títulos de Dívida. Eu separei essa aula em 4 partes, 4 vídeos. Características básicas, retorno e preço, riscos e exemplos e curvas de juros. Características básicas. Nós temos essa aula Títulos de Dívida e nós temos a próxima aula Ação. Essa aula ela traz um pouco de características, detalhes básicos dos títulos de dívida e a próxima aula de ações. Vejo que nesta disciplina, Administração Financeira 2, nós estamos tratando do quê? Do financiamento das empresas, financiamento com capital de terceiros, financiamento com capital próprio. Estas duas aulas, obrigações, ações, títulos de dívida versus ação, nós vamos ver características básicas de títulos que são os meios para a montagem do financiamento das empresas. Ou seja, nós não vamos nos aprofundar nestes títulos, mas vamos ver características básicas e importantes para o financiamento das empresas, apenas para ilustrar os instrumentos que as empresas usam ou podem usar para o seu financiamento. Estas aulas, ações e títulos de dívida são aprofundadas, são detalhadas em outras disciplinas, em disciplinas da área de investimentos, não aqui. Aqui é apenas uma aula para cada um destes dois instrumentos. Comparando os títulos de dívida e ações do ponto de vista para a empresa, que nós estamos preocupados aqui com o financiamento das empresas, e do ponto de vista do investidor. Um título de dívida, que é um financiamento de capital de terceiros para a empresa, é um título de renda fixa para o investidor. Uma ação, que é um financiamento com capital próprio para a empresa, é um título de renda variável para o investidor. Então nós temos aqui do ponto de vista do investidor e aqui do ponto de vista da empresa. Nesta disciplina, nós estamos preocupados com os títulos para a empresa e as disciplinas que estão lá na área de finanças, na área que eu mencionei na primeira aula, na aula introdutória, que nós estamos preocupados do ponto de vista do investidor, onde nós temos praticamente um semestre para tratar destes dois títulos. Nesta disciplina, então, nós vamos ver características básicas aqui e aqui, para quê? Para conseguirmos analisar o quê? Analisarmos a estrutura de financiamento, a estrutura de capital das empresas. A renda fixa é um fluxo determinado. Quando uma empresa emite uma dívida, faz um financiamento, o fluxo está determinado. Por isso que nós chamamos, do ponto de vista do investidor, de renda fixa. A renda está fixada. Ela pode ser pré-fixada, ela pode ser pós-fixada, mas ela está fixada, ou seja, a regra está fixada. Nós sabemos quanto vai se pagar de juros ou qual é a regra de juros e nós sabemos também o prazo da obrigação. Quando nós estamos falando de ação, a emissão de uma ação ou um instrumento de financiamento para capital próprio, nós temos o quê? O título na categoria renda variável. O fluxo é indeterminado, nós não temos determinado nem os pagamentos periódicos, nem o horizonte temporal. Depende do lucro da empresa, depende da política de dividendos da empresa, depende de vários fatores. Do ponto de vista do investidor, ele não tem o quê? Ele não tem nada pré-determinado, diferentemente do que? Da renda fixa, onde o fluxo está determinado. Alguns exemplos ou algumas características básicas dos títulos de dívida são o valor nominal ou valor de face,
o valor que está escrito naquela dívida, qual é o valor nominal daquela dívida, o valor final daquela dívida, que é o seu valor de face. O cupom, que é o cupom de pagamento de juros. Qual é a data de pagamento de juros? Qual é a taxa do pagamento de juros? Um título frequente que nós encontramos, principalmente no mercado norte-americano, ele possui taxa anual e pagamento semestral. Nós vamos ver na segunda parte dessa aula também a existência de títulos com cupom zero, ou seja, ele não paga juros periódicos. E também temos o quê? Uma característica, as outras características básicas escritas nas escrituras de emissão. As escrituras de emissão geralmente são públicas, é fácil achar alguma delas na internet. Algumas características adicionais. A cotação dos títulos. Quando nós estamos no mercado norte-americano, nós temos a cotação nesse formato aqui, 98,2,07. Isso significa 98 mais 7,32 avos, o que dá 98,219% do valor nominal. Os títulos geralmente têm valor nominal de $1.000, logo o preço de um título cotado com este percentual, ele será $982,19. O preço pago pelo título, ele é a cotação mais os juros acumulados até aquela data. Os juros acumulados até a data é resultado do cupom, geralmente o cupom é anual, dividido por 2, porque os pagamentos são semestrais, vezes os dias proporcionais, os dias que aquele título já cumpriu, que é decorrência deste quociente aqui, número de dias corridos, dividido pelo número de dias entre as datas de cupom. A rentabilidade que aparece nas tabelas, ela é calculada a partir da cotação de venda. Exemplos desses títulos, nós temos os títulos públicos, notas e títulos de dívida do Tesouro Americano, nós temos os títulos de dívida de empresas. Na última parte desta aula, nós vamos trazer alguns exemplos para vocês, e nós temos os títulos de dívida no mercado internacional. Os títulos de dívida de empresas, nós temos, como falamos, o cupom de juros, a data do vencimento estabelecida, o preço de cotação, o preço que ele está sendo negociado, a rentabilidade e, muitas vezes, o quê? A classificação de crédito daquele título. Há títulos que têm cláusula de resgate antecipado, há títulos que são conversíveis e há títulos com opções de venda. Opção de quem? De quem detém o título. Títulos com a opção do quê? Do investidor vender de volta para a empresa. Há títulos também no mercado norte-americano menos frequente, no mercado brasileiro muito frequente, títulos com taxa flutuante, que são os títulos pós-fixados. No Brasil são os títulos mais comuns, e uma grande parte deles vinculada ao quê? Ao CDI. E títulos de dívida no mercado internacional. Título de dívida estrangeira, títulos que são de uma empresa negociado em outro país, e aos conhecidos Eurobonds. Esse Eurobonds não tem relação com o mercado europeu, com a moeda euro, são títulos de um país, mas vendidos em outro país. Os mais frequentes são títulos em dólar vendidos fora dos Estados Unidos. Aqui, um exemplo de título de dívida no mercado brasileiro são os títulos públicos. Os títulos públicos, a população, os investidores pequenos conseguem acessá-los via Tesouro Direto. Eu trouxe um exemplo aqui, uma LTN, que é um título pré-fixado, que obedece a esta fórmula aqui. Ele tem um valor nominal no resgate de R$1.000 e o preço dele é este valor nominal trazido a valor presente pela taxa que está sendo negociado. E o prazo destes títulos no Brasil, assim como os títulos vinculados ao DI no Brasil, o prazo é relacionado aqui a dias úteis. São dias úteis
por 52 dias úteis ao longo do ano. Aqui a página do Tesouro Direto. Então, além desse título que eu disse para vocês, prefixados à LTN, há títulos indexados ao IPCA, a NTN-B, e há títulos vinculados à Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Vale a pena vocês acompanharem esses títulos, acompanharem o Tesouro Direto, porque é um meio fácil e prático para que vocês vão entendendo o quê? A mecânica, o funcionamento dos títulos no Brasil. Esta foi a parte 1 da aula, características básicas. Na próxima parte teremos retorno e preço. Qualquer problema nessa aula, por favor, me envie um e-mail e até logo mais na próxima parte desta aula.